Este documentário, ele nasce da necessidade que o Grupo de Resgate Histórico Paroquial sentiu ao ser constituído para esta atividade, de contarmos a história do nosso município. Contarmos a história de Panelas não como cidade, não como emancipação política, não como surgimento da cidade, nem como nenhuma figura política, nenhum envolvimento desse tipo. O nosso objetivo é falar de Panelas enquanto matriz, enquanto paróquia do Senhor Bom Jesus dos Remédios, desde o seu surgimento, desde da construção da capela, desde a chegada da imagem do Bom Jesus dos Remédios até os dias atuais. Por isso, o Grupo de Resgate Histórico Paroquial, que começou esse trabalho em maio de 2016, é um trabalho que tem praticamente um ano agora no lançamento deste documentário. É um trabalho que começou cedo e que essa é só mais uma etapa. Não é a etapa final. As pessoas que vão aparecer neste documentário não são as últimas pessoas a serem consultadas, nem são as únicas. Essa é apenas mais uma etapa. Nós iremos constituir mais documentários, nós iremos gravar mais documentários, iremos produzir mais documentos, iremos produzir mais exposições. Tudo isso com o objetivo de resgatar a nossa história, que é para isso que o Grupo de Resgate Histórico foi constituído, para poder eternizar essa história. E neste documentário, nós tivemos a prioridade de fazer com que as pessoas do nosso município, pessoas que vivenciaram com os padres na época, pessoas que participaram das reformas nas épocas em que elas aconteceram, as mudanças da nossa paróquia, a mudança tanto física como a evolução da fé das pessoas do nosso município. Todas essas pessoas são as pessoas que vão contar essa história. Não é um narrador apenas que vai contar essa história. São as pessoas de Panelas, as pessoas da paróquia, os fiéis do Bom Jesus que vão contar essa história. Por isso, o Grupo de Resgate Histórico teve o cuidado de selecionar, pesquisar, buscar informações não só aqui, mas na Diocese de Garanhuns, em diversos outros locais, buscar documentos em outras cidades, em outras paróquias, para evidenciar e trazer para as pessoas de Panelas os fatos mais verídicos sobre a nossa história, né? São mais de uma versão, são 3 versões, na verdade, que a história da paróquia tem, mas nós tivemos o cuidado de esclarecer e contar a história a partir daquilo que nós temos de mais verdadeiro. Então, essa história, ela é baseada em documentos levantados, ela é baseada em fatos contados por pessoas que aparecem e pessoas que não aparecem no documentário, e ainda diversas pessoas que já adiantaram muitos assuntos e que podem aparecer em outros documentários. Então, eu gostaria, em nome do Grupo de Resgate Histórico Paroquial, de agradecer a todas estas pessoas que colaboraram de forma direta ou indireta para a gravação e para a realização desta, que é mais uma etapa do resgate da história da nossa paróquia. Panelas de mãos dadas, num canto que sobe os ares, desce a terra e fere os mares, depois desentrelaçadas. Mostram quão são calejadas, da fai nesse paradeiro, neste solo hospitaleiro, esquecendo suas dores, dão viva aos trabalhadores do Nordeste brasileiro. Foi nesse sentimento de pertença e de experiência da fé com o divino Criador de tudo e de todos que surge a nossa querida e primitiva capela, forrada com taipa, pintada e dourada, dedicada ao Senhor Bom Jesus dos Remédios em Panelas, construída aproximadamente por volta dos anos 1765 a 1800,
pelo capitão Francisco Rodrigues de Melo como promessa alcançada de sua doença oftalmológica. Na época de cheia do Rio São Francisco, viu boiando um madeiro e, ao verificar mais de perto, achou de tratar-se de um cedro. Homem de fé e esperança, teve a ideia de recolher aquele lenho para esculpir em Juazeiro da Bahia uma imagem do Senhor Jesus crucificado, para ser colocado na capela, passando mais tarde a ser chamado pelos fiéis como Senhor Bom Jesus dos Remédios. Um fato interessante na história da paróquia é que, assim como a história do Brasil, há diversas realidades ou fatos, né? As pessoas colocam muito isso. Eu, desde criança, ajudando aqui na paróquia, e escutei muito de Zé Almeida, Dona Dedé, esse pessoal mais antigo, Dona Beata, que era irmã Dona Dedé, Dona Geninha, esse pessoal mais antigo, um pouco essa história que se vê muito no livro do Newton, né? Que seria exatamente a origem, seria chegada aqui a partir da presença da imagem, com a compra do terreno, né? O sítio chamava Olho d'Água das Panelas, que é o primeiro, se eu não me engano, o primeiro nome dado aqui, Olho d'Água das Panelas. E de onde vem a origem do Bom Jesus, da devoção? Vem exatamente de um problema seríssimo que o capitão Francisco Rodrigues teve na vista e fez a promessa que, se o Senhor fosse o remédio da vista dele, ele mandaria esculpir uma imagem do Cristo crucificado, que depois, então, né, recebeu esse título do Bom Jesus dos Remédios. É interessante, porque já se vê, a gente vê falar muito de Nossa Senhora dos Remédios, vários lugares. Mas Bom Jesus dos Remédios, nós temos aqui e, se eu não me engano, na Catedral de Afogados, da Engazeira. São duas devoções. Interessante. A Catedral de Afogados da Engazeira, da Diocese de Afogados, é o título do Senhor Bom Jesus dos Remédios. Inclusive a festa também se dá nesse período, agora até 1º de janeiro. Mas é aquilo que a gente sempre viu. Eu acredito ser a mais verídica, porque é interessante, né? Muitas histórias, os mais antigos contavam que foi uma cheia que se achou uma tora de madeira que mandou esculpir. Uns diziam que a cheia tinha sido aqui, né, porque no passado se passava o rio Panelas, que não é um rio perene, era um rio, né, temporário, mas não tinha porte para passar uma cheia dessa com a tora de madeira que desse uma imagem dessa. Mas depois a gente vai crescendo e vai entendendo, a gente vai percebendo que aí se remete a Juazeiro da Bahia. Aí ontem, vendo também isso, só confirmando na história, vemos que, de fato, é como se a tora de madeira viesse numa cheia, mas exatamente no São Francisco. E aqui é bom recordar que nessa época nem se sonhava nas barragens, das hidrelétricas de Sobradinho, etc. Então a água corria normalmente no fluxo normal do rio, e que ele então tinha pego então essa madeira já pensando, né, no pagamento dessa promessa. Tendo conhecido 2 fugitivos das revoltas baianas que eram imaginários, o capitão Francisco Rodrigues de Melo contratou com os mesmos o trabalho desejado da escultura da imagem, que só foi concluída meses depois. Logo após, foram tomadas providências no sentido de transportá-la em procissão para Panelas. Passando por Garanhuns, chega à cidade entre os anos de 1773 e 1780, onde a imagem permaneceu num quarto de orações do capitão até o término da capela no local onde atualmente é a igreja, na qual esta capela foi ornada de objetos de prata como turíbulo, galheta, naveta, lamparina, e até o Senhor Bom Jesus dos Remédios ganhou um resplendor que este era adornado com uma pedra ametista. De uma pedra bem preciosa na coroa de Jesus, e simplesmente colocaram no lugar do esplendor, entendeu? Colocaram outra. Não é mais aquela pedra que quando você dá, era cheia de assim, sabe? Não sei se era de esmeralda, não sei do que era. Era belíssima, belíssima. Agora, o brilho, depois do brilho foi se acabando, porque não era aquele brilho que ainda tinha aquela sabe que não era. A gente convivia mesmo, porque nossa beata, daquela que meu Deus, como é que me botaram? O quê? Que vai em Dedé e olhar se estava acesa a lamparina,
era de óleo. De óleo, pesada. De óleo. Então, quando era assim, 9 horas, aí voinha Dedé levava minhas meninas, veja mesmo, para ver se estava ligada. A gente olha para pegar para ela, voinha tá ligada, tá acesa, tá entendendo? Aí, olha de novo. E eu para outro canto, tá, voinha, tá acesa. Se não tivesse, ela pegava a chave da igreja e ia colocar o óleo. Há quem dizia no passado que foi trazido nos ombros dos escravos. Mas é bem complicado, porque essa estrada que nós conhecemos, que liga a capital a Petrolina, é uma estrada praticamente nova, né? O governador Agamenon Magalhães que abriu. Devia ser uma estrada bem precária. Mas aí, remetendo ao tempo, a gente vai ver que o Rio São Francisco era navegável. E pode ter acontecido exatamente isso. Pode ter sido, de fato, transportado, né? Por isso, aquela ideia de ter chegado primeiro por Garanhuns, né? A gente tem uma série de coisas. Se você vem, por exemplo, o rio vindo lá se você vem ali pelaquela região da bacia do São Francisco, que passa ali em Floresta, que vai sair ali, são hipóteses que eu estou levantando, que vai sair ali em Cruzeiro do Nordeste, que vai passar em Arco Verde, que sobe para Garanhuns. Tem também vindo lá da região de Penedo, também, que viria ali para a questão de Palmeira dos Índios, saindo em Bom Conselho, Garanhuns. São hipóteses de chegada, né? Porque não existe um fato concreto. Aí foi quando eu fui começar a entender, porque quando criança eu escutava muito esses fatos. A promessa foi uma cheia, aonde foi a cheia, esculpiu. Eu não consegui entender como é que tinha sido achado numa cheia por aqui e foi levado para fazer lá. E ontem, vendo nos autos, a gente percebe que de fato tem um certo sentido, que eu acredito ser a mais correta, né? Depois chegou aqui, essa história da passagem por Garanhuns é interessante, porque se fala que a promessa era onde ele morresse, a imagem permaneceria. Então, ele de passagem por Garanhuns, deve ter habitado um certo tempo, até comprar essas terras, como eu dizia no início, olho d'água das panelas. E chegando aqui, a história que a gente sabe, ele então construiu a casa da fazenda e a capela, que pelo que eu fiquei sabendo dos mais antigos, ela era exatamente daqui para trás. E aquela antiga igreja de Cupira, a antiga matriz, tem um pouco a aparência dela, né? Seria, né, daqui para trás uma pequena capela, onde se guardava a imagem do Bom Jesus e algumas outras imagens, né? Como o próprio livro do Newton coloca, algumas imagens como São João, umas que vieram junto, outras que foram sendo adquiridas, mas contemporâneas, né? São João, a gente vai olhar a imagem de Nossa Senhora da Soledade, que fazia a composição do Calvário. E também a imagem da Nossa Senhora do Carmo, Santana, que são imagens barrocas antigas. E chegando aqui e constituindo então a capela, então começa-se o povoado, né? Por isso que o município, de fato, ele nasce em torno do altar do Bom Jesus, da igreja. Tanto é que no dia 6 de dezembro do ano 2000 nós comemoramos 200 anos da primeira missa. Quer dizer, ainda não era paróquia, era uma capela, era um pequeno vilarejozinho, não sei nem se podíamos chamar de vilarejo, mas um aglomerado pequeno em torno do sítio. Sim, inclusive se a gente pega do livro do Newton, Taumaturgo, você vai ver, ele descreve uma riqueza de bens da paróquia, né? Que ele faz uma questão de colocar com muita precisão. Muitas dessas coisas colocadas eu não vi mais. Eu conheço de história, ou quando escuto José de Almeida falar, ou quando escutava a Dona Dedé falar, ou quando escutava esses mais antigos falarem, mas eu não conheci. E ficava às vezes imaginando. Quer dizer, quando às vezes conversando com o José de Almeida, ele fala sobre a lamparina, a antiga lamparina, que parece que foi tirada antes do centenário, quer dizer, eu viajo no tempo. Se eu fecho os olhos e vejo José contar os detalhes, a riqueza de detalhes da lamparina, que segundo o livro de Newton, parece que tinha 3 arrobas de meia de prata. Que dá ali 3 arrobas de meia, dá o quê? Dá 145, não sei, uns 50, sei lá, 50 e poucos quilos de prata. E Zé Almeida fala muito bem disso, porque Zé, como sacristão naquela época, ele que trocava exatamente, colocava, reabastecia com azeite, né, que se colocava, que era, é bom lembrar que era a candeia, a lamparina de azeite, né? Então tinha que estar sempre reabastecendo a candeia. É interessante isso. Quando ele fala dos... Eu confesso que eu viajo no tempo, fico imaginando, né? E sempre que eu chego na igreja antiga, que eu vejo uma lamparina, como você chega no mosteiro de São Bento em Olinda, eu fico imaginando, acho que a de Panelas era dessa.
era parecida pela riqueza de detalhes, né, das correntes. Zé consegue descrever a corrente, o estilo de corrente, como era a corrente. Era muito interessante, porque é muito comum você chegar em Panelas e, por exemplo, agora final do ano, São Sebastião, ou no 1º de maio, quando muitos filhos da terra estão para aqui, 500 reais aqui, dizer assim, isso era tão lindo, isso aqui tinha isso, isso aqui tinha aquilo. O Newton Thaumaturgo, ele coloca no livro que era um ametista, né? Como a história de Panelas tem diversas histórias, então eu também não acredito nessa que pedra sumiu. Muita coisa, né? Se alguém sobe para tirar uma pedra, levaria o esplendor com tudo. Depois, a gente vai ver que a ametista, ela embora seja um brilhante, ela não é de um valor superior a um diamante ou a um rubi. Ela é um valor inferior. Depois, outro fato muito interessante é que a história veio à tona um dia desse. Mas uma pergunta que eu sempre tive: se sumiu, sumiram também a lamparina, sumiu também o anjo, sumiu também, segundo os relatos dos antigos, as coroas de Nossa Senhora do Carmo, do Menino Jesus, a tiara de Santana e a coroa da Senhora Menina. Sumiram, e o próprio relato de Newton fala, né, das credências, que chamam as banquetas do lado. Quer dizer, então não foi o sumiço da pedra, que eu não estou dizendo, da história do sumiço, do suposto sumiço da pedra, que ninguém comprova nada. É muito esquisito ser lembrado apenas uma pedra quando um conjunto de coisas sumiram. Eu acho que, na verdade, é esquisito lembrar de uma pedra tão pequena e fechar os olhos para peças maiores. Os brincos da soledade, né? O colar que se tinha, que o próprio Newton Thaumaturgo faz questão de frisar isso no livro. Então, quer dizer... Em 6 de dezembro de 1800, acontece a primeira visita do padre Domingos João Batista Torres, em nome do bispo de Pernambuco, Dom José Joaquim da Cunha Azevedo Coutinho, 12º bispo de Pernambuco e fundador do seminário. Já no final de sua vida, o capitão Francisco Rodrigues de Melo passou a administração da Capela Senhor Bom Jesus dos Remédios a seu filho, José de Miranda Santiago. Após a sua morte, a capela passa a ser administrada por sua esposa, Dona Francisca Cavalcante Albuquerque Miranda, que recebe na capela o 17º bispo de Pernambuco, Dom João da Purificação Marcos Perdigão, que veio para a visita pastoral. Depois de alguns anos, a capela passa a ser administrada sob os cuidados do capitão Eusébio Cavalcante de Albuquerque e sucedido por Manuel de Miranda Santiago, a partir do ano 1864. Com essa trajetória de fé e esperança de anos vindouros sob o olhar do Bom Jesus, a capela foi erigida, dando início à formação da cidade no século XVIII. Mas só no ano de 1866, a capela foi canonicamente erigida à paróquia pela Lei nº 701, por Dom Manuel Clementino Carneiro da Rocha, vice-presidente da província de Pernambuco, tendo como primeiro vigário o padre Antônio Malaquias Ramos de Vasconcelos, de 1867 a 1873. A paróquia, nessa época, fazia parte da província de Olinda, o que, posteriormente, é transferida para a Diocese de Garanhuns. Na época de sua formação, a religião católica predominou na cidade, que crescia no comércio e na agricultura, tendo em vista que as ações pastorais estavam correlacionadas às municipais. A feira sempre vai, agora, hoje é que estão botando coisa na frente da igreja. Porque, mas não tinha na frente da igreja, não. Porque era assim, antigamente se respeitava. Lá na frente. Dali, não tem aquele que vem lá de Elias. Era dali pra baixo, que a feira era... e não tem onde bota o cachorro quente. A feira só até a praça. Que é quando o rapaz vai ter que bota, que eu compro cachorro quente a ele. Não, cachorro que não, aí quando a gente desce pra missa. Clovinhos. Ele ali não tinha ninguém. A feira tudo pra baixo. Por quê? Naquela época o povo respeitava 100 metros da igreja para a rua, não dava nada. Nem som, nem passava som por lá. Tá entendendo?
e respeitava. Hoje nós vamos para o Festival do Jardim. Hoje nós vamos para o Festival do Jardim. O povo tudo em cima lá da porta, botando rede para dormir. Tá entendendo, meu filho? A gente fica tão revoltada, porque a coisa que meu filho. Agora, se Padre Francisco fosse lá ao prefeito com uma comissão, ou então mandando um ofício para pedir aquela frente tudo ficava. Aí não passava carro, tá entendendo? Faltou uma comunicação da igreja, porque ali era para ser a praça da paróquia. Fechado. Na frente da igreja, uma calçada, até encostado na frente da igreja. Nesse período, as missas eram celebradas em latim, seguindo a doutrina e o ritmo romano da época, que só veio a ser reformulado com o Concílio Vaticano II em 1962 a 1965. Com o passar dos anos, se deu início à formação de grupos e pastorais na paróquia, entre eles o mais antigo grupo, o Apostolado da Oração. Este, fundado em 1904 pelo pároco Joaquim Elísio Cavalcante, que recebeu dos zeladores e associados uma contribuição em dinheiro com destino aos gastos do grupo e para ajudar os seminaristas da diocese e reformas realizadas na igreja. Passados aproximadamente 175 anos após sua construção, especificamente no ano de 1940, depois da passagem de 21 padres, chega como administrador da paróquia o padre Osana de Siqueira, em seguida padre Arthur Silvestre e padre Antônio Barbosa, na qual eles foram responsáveis pela criação de novas pastorais, enriquecendo ainda mais a paróquia, que nesse período a igreja enfocava-se nas confissões, onde muitas eram realizadas nas casas, muitas dessas aconteciam na comunidade do Brejo. Nesse mesmo período, a igreja passa por uma grande reforma, em especial no ano de 1956, em que o bispo Dom Expedito Lopes confia ao padre Antônio Barbosa a direção e a orientação dos trabalhos de reconstrução da igreja. No entanto, foi nessa reforma que a maioria das imagens foram tiradas da igreja, e a maioria foi doada às famílias panelenses em suas casas, o que levou muitas dessas imagens a não voltarem para a igreja. Então, quer dizer, a gente dessa geração mais nova fica sonhando com a igreja, né? Com a estrutura de igreja. Aqui, de um lado e do outro, onde existiam os dois altares de Nossa Senhora e São José, que era exatamente assim, quase um voltado para o outro. Talvez daí venha a tradição de, no mês de maio, o pessoal fazia sempre o altar aqui, talvez para recordar o antigo altar. Depois o altar de Santa Teresinha e do Coração de Jesus também, que eram altares bonitos que foram depois, da década de 50, foram sendo destruídos, principalmente depois do concílio, que é com aquela ideia do concílio que muitas vezes foi mal interpretada. O que é que acontece? Não era para destruir as igrejas ou adaptar as igrejas antigas, quebrando e apagando a história, mas que as novas construções fossem feitas dentro dos parâmetros do concílio. E nós, no Brasil todo, sofremos muito com isso, né? Porque não existe no país uma cidade que não tenha a igreja perdida alguma coisa nessa mudança. Zé Almeida retrata, por exemplo, muito claro um nicho que tinha aqui de um lado e do outro, que era Nossa Senhora do Carmo e Santana. E um fato interessante, aqui em cima desse arco, onde tem Domus Dei, se tinha uma pintura de 2 anjos trocando. Interessante, porque os antigos falavam muito nisso, mas na última pintura interna, quando se encontrou de um lado e do outro a imagem dos anjos tocando. Esse teto não é original. Segundo, eu uso sempre como base Zé Almeida, que das pessoas é a mais antiga que tem aqui entre nós, que trabalhou muito tempo. Ele nunca me relatou o fato de ser estrelado. Ele dizia que era um céu, ele nunca me afirmou se era um céu de dia ou se era um céu à noite. Mas o forro foi tirado, porque segundo a fonte, Zé Almeida diz que a madeira, ficou estragada e teve que remover, então foi feito esse forro, que é de tela, que com aquela cruz, que já pode ver, a cruz já não tem nada a ver com a história da igreja, que é uma cruz moderna, de vidro comum. A torre, segundo relatos, ela é bem recente, ela não é tão antiga, né? Eu acho que ela foi feita ali perto do centenário, foi quando concluíram, né?
há muitos antigos aqui, como o próprio José Almeida deve confirmar isso, Dona Dedé falava muito isso, que aos domingos, se eu não me engano, eu não lembro o nome do padre agora, eu vou pecar nisso, porque eu não lembro. No final da missa, eu pedia para o pessoal ir lá no açude, onde eu estava fazendo aquela academia, pegar os tijolos lá. Pode ver, se a gente olha por dentro, a torre é toda, dá a impressão que é de alumínio, mas é toda de tijolo. Você olha por dentro do sino, e seria interessante tirar uma foto ou registrar. Quem olha de fora chega uma cúpula de metal, e não é. É tijolo antigo, tinha sido tijolo de furo, todo empilhado de uma forma tão interessante que criou essa. E eles dizem que ao final da missa do domingo, então o padre pedia para cada fiel trazer um tijolo para cá e trazia, assim foram entendendo. Você pode ver que a fachada, ela diverge um pouco do interior, né? Todas as pessoas, vou falar algumas pessoas em memória, né? Dona Maria Gomes, conhecida como Maria do Pedrinho, Dona Iraci Firmino, Dona Inês Costa, Dona Maria José de Almeida Dedé, Dona Beatriz, que era Dona Beata, a irmã dela tocava no coro da igreja, Dona Geninha, dessa geração mais antiga, ainda vivo, Zé Almeida, todos eles relatam isso, né? Diz que era um anjo do lado de cá. Vocês percebem que a estrutura da imagem, todo o peso da imagem está contido no pé. Os ferros sempre estavam apenas para segurar. É interessante, ela não é enfiada dentro da terra nem 2 dedos. Ou seja, a base é apenas para segurar o peso. E os 2 ferros que saem da parede é que segura o Cristo. Então, apenas é que leva em pé, o peso está em cima do altar. Então, nessa mesma proporção, tinha um ferro que saía da parede e o anjo era então parafusado por trás. Segundo eles, o anjo tinha um cálice, que é onde simbolicamente é como se aparasse o sangue do Cristo, né, que saía do lado aberto. Parece que no centenário já não tinha mais tanta riqueza e arquitetônica, né? Não tinha mais, nem artística, não tinha mais os altares, nem de Santa Teresinha, nem do Coração de Jesus, nem de São José, né, que já tinha ido para o lugar, já não tinha mais o anjo. As imagens do São João Evangelista ao pé da cruz e de Maria, porque o altar, na verdade, ele é uma composição do Calvário. E era um pouco isso, né? Ele coloca também que o altar do Senhor dos Passos não era naquele lugar, né? Era aqui, exatamente aqui onde está São José. E é interessante porque existe uma parede falsa aqui atrás. Um altar antigo se esconde por trás desse. Pode ver que esse é o modelo, ele não é um modelo, ele não é um modelo, ele não é construído na época, né? Porque se os altares eram aqui, então não existiam esses altares do lado. Segundo José Almeida, que foi sacristão, ali do lado era a porta da sacristia. Inclusive tem uma escada também trancada por trás, que depois se fechou aqui e abriu para dentro da sacristia. E que na última reforma feita por padre José Augusto, então se fechou ali por trás, onde é o guarda-roupa, foi fechada uma porta pequena, discreta, com escada de madeira. Que era a antiga porta que, segundo José de Almeida, era, na época ainda do padre Osana, era do lado de cá. Era a porta da sacristia. Era por aqui a porta do coro. É interessante. E aí, eu sempre faço questão de citar Zé Almeida, porque ele trabalhou muito tempo sacristão aqui, e ontem a gente vendo algumas fotos, a gente vai ver que é exatamente como ele disse, né? É como se aquela última parte, mais ou menos no nível do sacrário para baixo, aquela final de coluna não existia. Era como se fosse uma parede de fora a fora, com os detalhes, e o altar embutido com aquele expositor que você tinha em cima. E eu sempre via Zé falar, mas não tinha visto foto. Comprovei ontem, quando nós estávamos vendo as fotos, é interessante. É como se fosse uma banca. Se a gente vai, por exemplo, no altar de São Bento, do Carmo, em Recife, aí a gente vai entender aquela história de ter aquela parte de baixo, que era a composição de quê? Da antiga mesa, da celebração, né? Na época se celebrava em latim, né? E versus Dei, ou seja, voltado para Deus. E tinha a bancada da mesa, que era voltada, e existia o altar. É como se o altar se levantasse em cima da mesa. A gente pega essas igrejas mais antigas, a gente vai recordar um pouco. E ontem, vendo as fotos, a gente constatou isso. Como é interessante. Quer dizer, esse fim debaixo das colunas é recente. É como se quando tirou a outra parte na reforma, então se moldou para dar uma continuidade. Mas de fato é como se ela morresse em cima É interessante, as pessoas que puderem ver na exposição ou tem foto antiga vai entender isso. Várias pessoas têm foto de casamento e que constatam isso, né? Uma diferença no altar. Se eu não me engano, foi o padre Cícero que disse que naquela documentação que o patrimônio da humanidade teve aqui, fez um levantamento, parece que de fato o que tem de mais original na igreja é exatamente o nicho, até aquele ponto que eu acabei de falar.
porque daquele ponto para baixo já foi alterado. Se a gente olhar essa banqueta de baixo, essa parte de baixo, você vê que é uma arquitetura nova. Foi algo feito agora com o Padre Francisco na reforma. O outro era mais delicado, né? O detalhe era mais delicado. Esse aqui é um detalhe mais grosso, né? É mais grosseiro, é mais em linhas retas. O outro era mais... Era desse mesmo estilo, essa barra de baixo, mas ela era mais detalhada, né? É como se ela fosse parecida com aquele parte de cima, aquele beiral da parte de cima que pega o arco. Então, se eu não me engano, foi isso. Eles identificaram que dali para cima o altar é bem original. Para baixo já houve modificações. Aquele altar-mor, ele era a coisa mais bela da vida. Nossa Senhora de um lado e São João de outro. Aos pés da cruz. Aos pés da cruz. Coisa mais bela da vida. Eu não sei como é que se desfaz. As relíquias. Tem muito sorte. Olha, meu filho, nós tínhamos aqui uma santa, Nossa Senhora do Carmo. Ela, quem deu esta santa foi Augusto Santos. Foi uma promessa que ele fez. E a madeira toda trabalhada. Não, ela é assim, mais ou menos. Ela ficava, quando for amanhã eu te digo, o lado fica bem melhor. Ela ficava do lado que está São José. Tá entendendo? Aí, ali quando você chegasse na tribuna, naquele arco assim, ela já estava ali. Então todo mundo, era muita gente devoto. Vocês sabem que muita gente tem o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, né? Ia direto para ele. É aquilo que eu digo, é um fato estranho, porque nem os antigos sabem onde foram parar. Eu, por coincidência, ontem vendo aquele documento, tomei ciência de que na época o padre Antônio Barbosa, fazendo algumas reformas, deu para algumas famílias. Eu não sei se deu, não conheço. Agora que eu conheço um bocado de casa. E andei em casa de pessoas muito antigas. Se deu, talvez foi pecinhas pequenas. Mas, se foi dado, foi vendido por quem ganhou. É uma hipótese. Porque eu confesso que eu fiquei surpreso ontem quando eu tomei conhecimento daquele fato. Que foi dado a algumas famílias. Quais seriam as famílias? Você lembra também que no passado as pessoas davam as coisas para a igreja e se sentiam donas. De repente foi um fato desse. Eu dava para a igreja e não havendo mais utilidade, pegavam de volta. Passados o período da reforma, os serviços pastorais catequéticos começam a ganhar força na paróquia, onde foi fundamental para nossa historicidade. Entre esses serviços se sobressai um dos grupos mais antigos, que teve por objetivo educar e conscientizar as crianças e jovens à prática das regras instituídas pela Igreja, que teve com grande exemplo de fé, evangelização e caridade a Igreja Maria José de Almeida, conhecida até hoje e pelas antigas gerações por Dona Dedé. A Dona Dedé aprendeu a se dedicar e ter um zelo imenso por nossa paróquia, tendo como exemplos sua mãe, a senhora Maria Júlia de Almeida, muito dedicada à igreja, além de ser conhecida na cidade por sua generosidade com os mais necessitados e com as inúmeras crianças. Também aprendeu com seu pai, o senhor Mariano de Assis de Almeida, o qual era maestro da banda musical que posteriormente recebe o seu nome, na qual foi criada em 1915 como propriedade da igreja, passando depois a pertencer à prefeitura. Com esses exemplos em sua vida, a Dona Dedé inicia sua vida cristã na igreja, ajudando seus pais nos trabalhos exercidos na paróquia, se dedicando a ensinar as crianças da catequese, assim, tendo sua vida fincada no compromisso com a igreja. Aí foi a mãe de Dedé Almeida, que já tocava sarafina. Já de família. Já de família. Então, por exemplo, Dona Júlia Almeida, ela passou para as filhas. Então, quem teve o dom de ficar tocando foi Beatriz Almeida. Vóia Dedé cantava. Nós tínhamos outro. Mariano de Assis era pai de quem? Dedé? De Dedé Almeida. Pronto, ele foi o maestro da banda. Mariano de Assis. E essa banda era da igreja. Essa banda de música que hoje é Mariano de Assis. Não era da prefeitura. Que levou o nome dele. Não era da prefeitura. Era da paróquia. Aconteceu que a igreja não tinha subsídios para tomar conta da igreja.
Aí a prefeitura assumiu. É tanto que nos nossos shows, quem tocava eram os próprios músicos. A gente era quem tocava, não tem esse negócio de baixo contra baixo, mas no violão, ele no trombone, no bombardino. Era ele no bombardino, tinha Beni no trompete. Que era no pistão. Tinha José Maria, o pai de Valzinho, no violão. A Zé de Sul tocava o bombo, o violão também, que era irmão do professor Laércio. Até este período, já se passaram 25 padres, sendo o padre Otoniel de Siqueira Campos o 26º pároco, no qual acompanhou as mudanças do Concílio Vaticano II, sendo ele uma grande personalidade marcante na história da nossa paróquia, no qual esteve à frente dos trabalhos exercidos na paróquia durante um período de 36 anos de dedicação à comunidade católica e à sociedade carente da cidade de Panelas. Ele era muito assim, de conselheiro, muito de humano, de gostar de ajudar as pessoas, de gostar de fazer assim. Ele era acho que era uma pessoa sem defeito, não tinha defeito, humano. De portas abertas, né, como diz, né? Então ele era assim, o Padre Otoniel era desse jeito. Então, aonde ele chegava, ele era amado por conta disso, a simplicidade, a humildade que ele tinha. Até a gente achava assim, que ele tinha mais assim, aquele carinho mais pelos pobres do que pelos aqueles que chegavam mais arrumados, uma classe alta, né? Então, uma opção. Era uma opção dele mesmo, né? Que ele tinha mais, a gente notava mesmo aquele carinho maior, né? Então ele era desse modo, não tinha luxo, né? Alguns de nossa geração marcaram. O Padre Otoniel chegou aqui, né, ali no início, o concílio estava no andamento. O Padre Otoniel teve uma atuação muito grande na questão religiosa, mas também social, na fundação dos sindicatos, a organização de uma série de coisas. Talvez tenha sido um dos primeiros padres a tirar a batina dos que tiveram, porque eu acredito que depois daqueles que usavam batina direto, entre o concílio e ele, né, passou a usar uma roupa civil. Isso foi um marco. Depois, com algumas lideranças rurais, fundou o sindicato. Um dos, junto com os professores da época, deu todo o apoio à criação do Festival Nacional de Jericos, né? É um homem assim muito bem lembrado na sua atuação pastoral. Ficou 36 anos na paróquia. Talvez foi o padre, né, que tem um fato interessante, batizou muitos padres. A nossa geração de padres foram todos batizados por Padre Otoniel, né? Todos, é impressionante. 36 anos de idade à frente de uma matriz. Eu lembro que, por exemplo, eu acredito no mínimo de 8 a 10 padres, né, de sua época para cá, são padres. Os mais recentes, o Padre Wellington, o Padre Marcondes, tinha o Padre Francisco, que é filho da falecida Dona Rita. E o Padre Otoniel saiu daqui na década de 90, né? Ainda hoje as pessoas lembram muito bem o cônego Otoniel, embora depois recebeu o título de emoção, mas as pessoas lembram o cônego Otoniel. Padre Otoniel se destacou na área da educação, na qual foi marcada por várias realizações de um profundo acompanhamento religioso aos grupos escolares, tendo como resultado a criação de 29 escolas radiofônicas espalhadas pela cidade, coordenada por voluntários. Até aquelas aulas que tinha, as aulas que tinha pelo rádio, né, também, né? Ele ajudou muito, ele levou muito para as escolas dos sítios, porque naquela época prefeito não tinha esse interesse como hoje tem de construir escola, né? Não tinha. E ele trabalhou muito também nessa parte assim rural. Porque ele, como padre que ele ia, né, no sítio, né, tudinho, né? Via a necessidade. Então ele via a necessidade e às vezes o prefeito amigo dele, quando era amigo dele, procurando ele ajudar. Ele sempre ia lá, questionava, olha, tá precisando de uma escola em tal lugar assim, e através dele se conseguia fazer isso. Eles eram um amigo do Padre Otoniel. Então, quando o Padre Otoniel pedia alguma coisa, eles não ajudava muito. Ajudava muito, porque o pedido de Padre Otoniel era para eles. E pelo fato também de que ele trabalhou na escola, né? Trabalhou no MEC, e ele tinha muita relação assim para trazer para aqui algo da escola para cá.
Então, depois, com essas que ele começou trazendo para cá, através do sindicato, essas escolas pelo rádio, e foi ramificando, né, nas áreas rurais, aí foi quando foi criando essas outras escolas. Isso aí já foi. Padre Otoniel também fundou o Grupo Teatral Dom Moura, responsável por inúmeras apresentações em Panelas e outras regiões, além de construir casas para os necessitados em diversas localidades do município, com a ajuda de pessoas que o apoiavam e o incentivavam nesse seu trabalho. Também realizou a construção de uma casa para abrigar idosos, chamada de Casa de São Vicente. Que ele, antes dele fazer a reforma da igreja, ele fez ali o salão, porque era necessário o salão, porque enquanto ele estava na igreja, estava funcionando a igreja no salão, funcionava lá no salão, né? E depois ficou essa parte teatral. E lá foi onde foi escolhido, né? Que teve o julgamento do hino do centenário, que escreveram o hino, que fizeram o hino, tudinho, e lá teve, como foi feito agora, aí teve as pessoas que foram julgar, né, o jurado, né? Tudo funcionava no salão. E essa parte do teatro era muito animada. Tinha mesmo assim, era quase toda semana tinha uma parte teatral lá. E a turma gostava muito. Por quê? Não tinha outro, nada por aqui na cidade. Não, né? Não tinha cinema, não tinha nada. Não tinha cinema, não tinha nada. Televisão não tinha. Aquele salão energia não tinha. Ele fazia música, tá entendendo? E também uma coisa assim que deixou a desejar pra gente, que começou com ele, concurso de poesias. Era belíssimo, belíssimo. Publicamente tinha na praça. jurado, tudinho, no salão paroquial, tá entendendo? Era tudo no salão paroquial. No salão antes da salão, reforma. isso, o salão paroquial, ele era alto, Certo. tinha os bastidores para você entrar e sair, tá entendendo? Era muito assim, muito bonito o salão paroquial. Show de calor. Aí show de calor já foi depois que você chegou. Foi. Depois que você chegou para aqui, aí já estava tendo show de calor. Mas antes era muita apresentação. Apresentação com criança, apresentação com jovem, sem contar as apresentações que tinha da parte religiosa, né? Porque tanto fazia da parte religiosa, como fazia da parte popular. Inclusive tinha até escolas primárias, né? Que trazia as crianças para fazer a apresentação. Dia das Mães, Dia do Pai, essas datas comemorativas. Aí eles vinham se apresentar. Semana Santa. No salão. Eu me lembro que eu comecei aqui, conversei com ele, com o Padre Antônio, eu disse: Padre, vamos fazer uma dramatização da Paixão de Cristo. Nessa época eu era magrinho ainda, bem magrinho. Aí eu pude fazer o Cristo, né? E então a gente, quando ia fazer, ele dava total liberdade para a gente fazer. Só que muitas vezes eu queria, por exemplo, que ele redigisse as falas, essas coisas, mas disse: não, vocês façam aí, depois eu quero ver. Aí eu tive que bolar tudo, as falas dos atores, tudinho, e aí lá mostrar para ele. Aí era uma banda que Zé Falcão no pandeiro. Com prazer vou deixar esta terra, com prazer vou deixar o luar, com prazer vou deixar as estrelas, só não posso deixar de te amar. E saía as moças, ele tocando do teatro, e você né? dançando. Não, isso aí não era despedida do teatro? Mas era a gente dançando, Vocês tocando. A gente preparou o teatro, a gente não, Dona Dedé e o grupo, né? Que tem um grupo responsável. Esse teatro, a gente foi para fazer a apresentação em Cupira, Jurema, Lagoa dos Gatos, Jurema, Papá, Canhotinho. Canhotinho. E esse era pago, justamente para arrecadar fundos para a igreja. Para já ficar na casa paroquial. E graças a Deus um dia era. Já em 1966, acontece o primeiro centenário da paróquia. Grande evento que envolveu toda a cidade em 4 grandes dias de festa, iniciada com a chegada do bispo Dom Adelino Dantas, no dia 22 de outubro do mesmo ano, tendo grande parte das celebrações a presidência do padre Otoniel, sendo que a festa contou com a presença de outros padres da Diocese de Garanhuns e região,
O encerramento da festa foi marcado pela procissão do Bom Jesus e a solene celebração da Eucaristia. A nossa história também se deu por acontecimentos marcantes, entre eles as missões de Frei Damião, acompanhado por Frei Fernando em nossa cidade, em que estas aconteciam normalmente no mês de outubro, mês dedicado às missões. Assim, todos os anos, esta visita era marcada por milhares de fiéis. Olha, a rua se enchia de um jeito. Ele, por exemplo, ele vinha de Iquipapá. Quando elas eram... Aí de lá já vinha um carro avisando onde ele estava mais ou menos. O sino já começava. Bloquinho, branco. Ai, 2, né? E a banda já tocando, tá entendendo? A banda já tocando. Quando ele chegava, era tanta polícia. Frei Fernando, com aquele cuidado todinho, ele já subia para o púlpito. Ele já era a primeira coisa. Ele não ia celebrar. A primeira coisa que ele fazia, na chegada dele, era um sermão. Quando fiquei cansado, mas vou conversar com vocês. Lembre-se, 4 horas da manhã, confissão, caminhadinha. Tá entendendo? Aí eu falava um pouquinho, se despedia e embora. Eu com aquela fé, 4 horas já mesmo. Fazendo coretezinho ali na porta da igreja. É tanto, meu filho, que eu tomei as pílulas. A gente tem momento que tem a fraqueza, né? Sem condições, estudando. Aí o pai disse assim, de Shirley, agora vamos demorar um pouquinho para ter outro filho. Aí eu comecei a tomar as pílulas. Aí depois, manhã dele disse, vou levar você, para você dizer a Frei Damião e tomar as pílulas, que vai se confessar. Ele expulsou uma menina. Ele expulsou a minha diretora da minha escola. Então, se ele expulsou a dona fulana, vai expulsar também a mim. Eu sou uma coitada. Quando eu me ajoelhei, eu disse assim, Frei Damião, eu lhe peço pelo amor de Deus que me escute. Não mande eu sair daqui. Pelo amor de Deus. Aí ele disse, você tem uma pílula? Eu disse, então. Aí eles, vamos para a tabela? Eles, vamos. Deixa tudo. Vamos para a tabela? Eu disse, vamos. Eles, seu esposo concorda? Eu disse, concorda. Aí ele disse, por que não fiz pelo antes? Eu disse, porque ninguém nunca ligou para conversar comigo sobre a tabela. Aí ele explicou tudo direitinho, explicou isso. Não esqueça, se esquecer, vá para Fernando que ele orienta. Eu cheguei em casa, conversei com o pai não me perdoou, né? Nós tínhamos foto com ele, almoçava tinha um jeito assim, mas ele era muito era, almoçava com ele na casa do pai também. Uma delas foi a de 1982, onde juntamente com Frei Damião, os missionários capuchinhos, por 8 dias, permaneceram e evangelizaram porta a porta a nossa paróquia. Em 1992, se realiza a última missão deles, devido à idade avançada de Frei Damião, que aqui chegou e foi acolhido com todo o carinho e respeito pela comunidade que ativamente participava das confissões com o mesmo. Após essa passagem histórica, a nossa paróquia recebe o padre Alexandre de Melo, que foi substituto por um ano antes da chegada do padre José Augusto, e que este marcou uma das nossas páginas históricas, ampliando o número de pastorais, serviços e movimentos, como a Pastoral dos Coroinhas, o Grupo Focolares, Grupo Jovem, Conselho Paroquial, Mãe Rainha e outros. Nesse período, foi conseguida a aquisição do primeiro carro paroquial, tendo em vista que o carro no qual o padre se deslocava para as comunidades era emprestado. Então, diante da ideia de vender rifas e de ajuda de paroquianos, é adquirido um Chevette verde metálico, o primeiro carro da paróquia. O padre José Augusto também decidiu construir uma secretaria paroquial, que havia sido idealizada por outros padres, no qual nomeou a secretaria com o nome de Monsenhor Tarcísio Falcão,
como homenagem póstuma do seu primeiro aniversário de falecimento. No dia da inauguração, houve a celebração eucarística e logo após houve a colocação da foto do homenageado e da placa comemorativa na parede da secretaria. Passados alguns anos, a igreja passa por outras reformas, como mudança do piso, novas pinturas no altar e nas paredes, desde seu interior até o seu exterior, torres, janelas e vitrais. Porém, uma das mais importantes foi a reforma que aconteceu em 2002, orientada pelo padre Francisco, onde, ao observar o piso e os mosaicos, anotou estar bastante danificados. Então, pediu aos fiéis para colaborarem com a reforma e que todos ajudassem na medida do possível. Nessa reforma importantíssima no piso da igreja, que estava em péssimo estado de conservação, foi encontrado por alguns fiéis trabalhadores corpos que tinham sido enterrados naquele local, costume dos séculos 17 e 18, e que foram descobertos. Surpreendentemente, foram encontrados 18 túmulos no interior da igreja, e outros também foram localizados do lado externo da igreja, segundo o depoimento de pedreiros e serventes responsáveis por aquela reforma, que relataram ainda que cada vez que um túmulo era aberto, era encontrado esqueletos quase completos e tecidos que faziam parte das mortalhas usadas pelos falecidos. Estes restos mortais foram recolhidos e colocados em jazidos presentes no interior da igreja atualmente. Eu vi muita gente falar disso. O piso nós ficamos... Era azulejo. Era mosaico. E ele era trabalhado Nem existe mais. aquele lá de Nossa Senhora fazendo uma cruz. Aí alguém fazia um desenho como se fosse Maria. Tá entendendo? Era bem trabalhado. Bem trabalhado. O que? Fez isso. O piso foi para o Toniano. Foi Zé Augusto, foi? Sabe? Foi para Zé Augusto. O Zé Augusto faz diferença. Sim, e viram os cadáveres. Os ossos. Seco assim. Os ossos, sim, tinha, meu filho. Ali era um cemitério. Ainda tem. Mas ali já foi. Ao redor da casa era um cemitério. Já não foi nessas alturas, Betinho, quando fizeram como é que se diz, a capela, já tinha desistido do cemitério, que ali eram as pessoas importantes. Aquelas pessoas que estão ali de lado, viu no azulejo, Os 5 placas, 5 ou 6 placas. aquele povo ali, eram as pessoas especiais. Pagava para botar os ossos ali dentro. Os ossos estão tudo ali dentro. Se eu fosse botar uma pessoa, naquele tempo, dizer assim, se eu hoje fosse botar, naquele tempo fosse botar, não, você não pode botar. Está entendendo? Porque tinha esse na parede, levam para Caruaru, isso para outro canto, para lubrificar os ossos, para fazer um trabalho, né? Ela vem numa caixa de zinco, não é? E só coloca ali, e aí coloca o mármore e escreve. Bem, meu filho, foi. O povo ia olhar. Eu tinha um tio, ele dizia assim, meu Deus, eu estou pegando tanto cadáver. Dizia assim, Tio Antônio, ele dizia assim, meu Deus, olha, pedreiro é uma tristeza. Eu vou terminar esse serviço, mas eu já peguei de tanto cadáver. Mas foi um fato interessante. Quando o padre José Augusto chegou aqui, existia um mosaico de várias cores. O meio era de um único cor, mas os corredores, eles eram de mosaico diferente. Depois se fez a mudança do piso. Pelo que me consta, quando tiraram a camada de mosaico, se encontrou o piso primitivo, que era aquelas lajotas que inclusive é encontrada na igreja do Carmo em Recife, na Catedral da Sé em Olinda. Eram lajotas infernizadas, bonitos. Eu não estava aqui para presenciar. Foi aí também que se encontrou a pintura que eu disse aqui de cima. Porque a impressão, como a gente sabe, todas as igrejas antigas, realmente um exemplo prático disso, quem vai no Juazeiro do Padre Cícero, a igreja do Socorro está dentro do cemitério, a igreja foi feita dentro, o cemitério foi feito ao redor. Não se, né?
Então é interessante porque se a capela era daqui para trás e os corpos foram encontrados nesta parte de baixo, e hoje nós encontramos alguns jazigos na parede, então dá a impressão que de fato era isso, o cemitério devia ser exatamente por aqui. Se resgatou, tirou alguns corpos, e outros, talvez de uma forma mais profunda, foram... Há quem diga os mais antigos que quando foi também na reforma da calçada, se encontrou alguns, né, também. E é interessante porque deve ser verdade. Comprovado agora por os corpos encontrados aqui dentro. Concluída a reforma, os anos passaram e a paróquia do Senhor Bom Jesus dos Remédios, por sua vez, foi e é enriquecida por uma grande população de fiéis que movimentam e articulam a formação de grupos pastorais e serviços que continuam a crescer pela cidade e comunidades, onde este ano de 2016, a nossa paróquia, em seu ano jubilar, completou seus 150 anos de história. Trajetória essa que motivou e ainda motiva as nossas gerações para a ação em prol da evangelização e da devoção ao padroeiro. Então, para aquelas amizades que eu fiz, né, aquelas amizades verdadeiras, só deixam o quê? Muita saudade, principalmente aquelas que já partiram, né? Aquelas pessoas que a gente conviveu, viveu e nos deixaram, né? Inclusive a gente tem às vezes que fazer para não sofrer, fazer que não existiu a amizade, né? Eu deixo uma mensagem assim, que para essas pessoas o amor é o mais importante. A gente tem que amar muito para poder a gente permanecer com essa amizade. Que às vezes, mesmo dentro de uma grande amizade, às vezes tem aquele desentendimento, às vezes, né, da outra parte. E quando essa amizade é verdadeira, nada destrói. Então, durante minha vida inteira que eu caminhei e que eu tive minhas amizades, e ainda tenho, eu acho que foram muito sadias e eu desejo que a gente permaneça, não só eu, como nós como casal, que eu já tive as minhas amizades de solteira, né? Mas depois a gente passa mais amizade de casal, permaneça sempre sadia, com muito carinho, com muito amor. Que há uns anos, né? Sim. Meus amigos queridos, onde será que nós estaremos daqui mais uns anos, hein? Para tantos que a gente tem, né? Daqui mais um tempo, né? Eu desejo que nós estejamos todos ainda com muita paz, com essa mesma amizade, com esses amigos permaneçam, né? Por muito tempo. Eu creio que eu mesmo quero viver até uns 100 anos. Eu digo que eu quero viver até uns 100 anos, porque eu acho que até uns 100 anos a gente está ainda com juízo perfeito. E eu gostaria de encontrar, ainda convivendo com essas mesmas criaturas que eu estou hoje. Não desmerecendo nenhuma das amizades que eu fiz, e que foram amizades sinceras, a maior amizade que eu fiz até agora, depois que eu fiz o SCC, foi da igreja. Eu acho que a amizade, quando a gente faz amizade através de Jesus, é uma amizade sincera, uma amizade sem interesse, desinteressada, e tem sido uma amizade muito boa. Então, eu digo a você que eu me sinto muito feliz com as amizades que tenho. Ter uma amizade assim, desinteressada, uma amizade tão boa, de se precisar dormir na casa do outro, de precisar ir na casa dele dormir lá, ou então se alimentar lá, de a gente ter uma amizade que saber que se precisar, ele está ao nosso lado. Tanto eles do nosso lado, como a gente do lado deles. Então, eu acho que essas amizades é que constrói a vida, é que faz com que a gente se edifique cada vez mais. Eu acho que quando a gente vive na vida, nós não nascemos para viver só. Nós nascemos para viver em sociedade, para viver no meio das pessoas. A prova é de que quando a gente nasce, se não tiver alguém que cuide da gente, a gente morre. Eu escutei uma frase outro dia que dizia assim: eu quero viver de uma maneira que, quando eu nasci, todo mundo estava rindo, feliz porque eu nasci. E quando eu morrer, eu quero viver uma vida que, quando eu morrer,
as pessoas estejam chorando de saudade que vão sentir de mim. E não é? A feliz da vida porque eu morri e agora não vou mais fazer raiva aos que estão aqui, né? Então eu acho que é assim que a gente deve viver. Eu acho que a amizade, ser amigo, e eu digo a todos os amigos que eu tenho aqui, todos que gostam da gente, que a gente é amigo, que construam essa amizade também com outras pessoas, que cresçam cada vez mais nessa amizade, porque era o que Deus queria, né? Ame, né, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Se a gente amar por igual a todo mundo, não fizer distinção, né, a gente... Eu sempre digo, uma cidade sem história, uma cidade sem cultura, uma paróquia sem história, uma paróquia sem suas tradições, ela é uma sociedade morta, é uma paróquia morta. E eu acho que esse resgate que o Padre Cícero, com toda essa equipe que está preparando o jubileu, fez e continuará fazendo, deve servir de exemplo para a gente. Porque a gente às vezes tem a ideia que somente um padre idoso era capaz de resgatar as tradições, de zelar por isso. Percebe que não, é um padre jovem, com a equipe montada com vocês muito boa. Isso para mim é bom, porque eu vi algumas coisas dessas que existiam, desapareceram e voltarem. Mas para uma geração mais jovem não viram, talvez nem ouviram falar. Porque quando cresceram, os objetos, as coisas não estavam mais no lugar. Não estavam mais no lugar. Eu peguei algumas coisas aqui, que saíram, agora estão voltando. A geração mais nova não viram algumas coisas aqui, vão ver agora de onde era. Então, é um incentivo a isso, né? A preservar não só a história do município, mas a história da paróquia. Até porque, como dizia Frei Damião, passou muitos anos aqui, vem sempre... Frei Damião sempre dizia assim, que todas a base de uma sociedade é o altar, né? Tudo nasce em torno do altar. Nós não vamos tão longe, Cupira, filha de Panelas, tanto como cidade como paróquia. A primeira habitação foi a capela de São João Batista. Quer dizer, a cidade nasceu em torno do altar, né? Em torno do altar. Aqui foi assim, Lajedo foi assim, Bom Conselho, todos os lugares, Garanhuns, tudo cresceu em torno do altar. Quer dizer, se o altar desmorona, a cidade desmorona. Se a cultura, se a religiosidade, se a tradição desmoronar, acaba-se tudo. E por outro lado, esse resgate nos ajuda e incentiva a perceber que como paróquia nós podemos resgatar muita coisa. Lembremos, se as coisas ficam velhas para a sociedade civil, na igreja nada fica velho. Porque tudo parte do Evangelho, e o Evangelho não envelhece, né? Então é possível casar a atualidade com as tradições, preservando aquilo que de bom tem, né? Purificando e purificar no pé. Nós vamos ver na sociedade civil, quando se começa, né, a era do carro, qual foi a primeira atitude dos governantes? Arrancaram os trilhos, acabaram com os trens, arrancaram os bondes da cidade, quebraram tudo, para botar automóvel, ônibus, para modernizar, fazer a estrada, né? Quando agora, chega a ser engraçado, você vai nas grandes cidades, eles estão lá botando um bondinho, chamando de VLT, né? Um bondinho moderno com ar-condicionado, tendo que escavar e colocar trilho de novo aonde os trilhos foram arrancados. Então parece que é um pouco da cultura nossa, não simplesmente Panela, mas Panela situada no Brasil, do Brasil, uma cultura de destruir, destrói para tentar resgatar. Nós não aprendemos isso dos europeus, né? Eles conservam. Eles conservam. Então, o incentivo é que, à luz desse jubileu dos 150 anos vividos, celebrado agora do modo mais solene, que a gente possa compreender isso, né? Tudo isso aqui faz parte da nossa história, né? Agradecer a Deus por todos os padres que passaram ao longo da história da paróquia, cada um daquele que contribuiu. Agradecer ao Padre Cícero, que está atualmente à frente da paróquia, como eu dizia no início, fazendo com que a gente, né, possa ir vendo as coisas, né, interessantes. Isso é bom. Isso nos ajuda. Eu acho que nos 160 nós teremos muito mais coisa para apresentar na exposição. Nos 200, né, se estiver vivo, vou estar caducando. Né? Talvez nós não estaremos vivos nos 200 anos, mas a geração, os filhos de vocês, vão ter orgulho de dizer assim, olha, isso aqui sumiu um tempo.
Há 50 anos atrás, nos 150, os nossos pais, com os padres da época, organizaram e resgataram. E o que nós temos de história hoje é o que eles deixaram. Ou seja, eles não vão sofrer com a gente, criando uma história a partir de poucos relatos e de suposições. A suposição é feita em cima daquilo que se tem. Eles provavelmente eles terão uma história de fato já mastigada, já concreta, né? A partir de tantas coisas. E vocês vão ver, esse trabalho feito nos 150 anos vai ajudar muito as pessoas, a outras pessoas, talvez essas que ganharam as imagens no passado, uma coisa ou outra, a abrir o coração e dizer assim, não, eu vou devolver. Eu estou vendo que está sendo valorizado, então eu dei para a igreja. Como não usava, eu peguei de volta, mas o padre está usando, eu vou entregar. Talvez isso resulte. E nos 200 anos, as pessoas terão muito mais objetos para ver, que nós não estamos vendo agora. Mas eu acredito que a partir desse documentário, de tudo isso, essas pessoas serão tocadas e vão dizer, não, está na hora. Nós demos, depois ganhamos de volta, porque não tinha mais uso, mas agora está tendo uso, então vamos doar de volta para o acervo da paróquia. Formosa és, Rainha Imaculada, sagratis, aurora divinal, se os olhos meus um dia te olvidarem, ó Mãe, então recorda-te de mim. Quero morrer cantando os seus louvores, qual roxinol que inspira o pôr do sol. Quando partir da minha pobre lira, te cantará meu triste coração. Ao vibrante clamor destes sinos, nessa histórica data feliz, acorramos cantando mais hinos, pois 100 anos completa a matriz. Neste oásis de amor de outrora, a choupana ocupava este predeio. Todo o povo de joelho te implora a vosso olhar, bom Jesus José Melos. Muito bem, então para você que nos assiste e assiste esse documentário, esse resgate histórico feito a partir dessa equipe, né, histórica da paróquia, a gente às vésperas do Natal do Senhor, nesse momento jubilar da paróquia de Panelas, nós pedimos a bênção de Deus, que desça sobre todos e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amen.